Olá pessoal, hoje a gente vai iniciar a nossa sessão da disciplina de biofísica chamada Biofísica das Radiações Ionizantes, e a gente vai iniciar com esse capítulo de raio-x, Física dos raios-x e técnicas radiográficas. E o objetivo desse capítulo é a gente entender a origem desses raios-x e a sua aplicabilidade na clínica médica, né? Então, todo mundo conhece as imagens por raio-x, essa tecnologia ela se desenvolveu, a gente tem a tomografia computadorizada. Então, a ideia é a gente entender como isso foi descoberto, porque é um fenômeno físico, e depois entender as interações do raio-x com a matéria, biológica principalmente, e falar um pouquinho no final sobre algumas das técnicas de radiografia. Então vamos lá. Então, nesse primeiro slide, vamos começar a falar um pouco da história da descoberta dos raios-x. Então aí está a figura do William Conrad Roentgen. A gente está falando aí de 1895, isso é final do século XIX, uma época muito importante para a física, porque nessa época foram feitas várias descobertas, foi proposta a teoria atômica, né, o átomo de Bohr, os experimentos de Rutherford, a descoberta da radioatividade, como a gente vai ver numa aula próxima. Muitas descobertas. Einstein estava desenvolvendo a sua teoria da relatividade, o efeito fotoelétrico, o Max Planck descrevendo quanta, os Schrödinger, Heisenberg desenvolvendo as equações da mecânica quântica. Então, realmente uma era de ouro para a física, e os raios-x foram descobertos nesse contexto. O que a gente tem aí é o Roentgen, assim como o Crookes, que era um outro físico inglês, eles trabalhavam com o chamado tubo de Crookes ou uma válvula de Hittorf, que funciona da seguinte maneira. Vejam, vocês têm nessa válvula, uma válvula, nesse caso aqui, uma válvula de vidro que contém gás dentro. Isso é importante. Um gás tipo neônio, por exemplo. Normalmente eles usavam um gás nobre para fazer essas válvulas. E então você tem o catodo, que é o polo negativo, e o anodo, que é o polo positivo. Então a carcaça do equipamento fica carregada com cargas positivas por causa desse lado aí da bateria que alimenta esse sistema. E você pode controlar a diferença de potencial entre o catodo e o anodo. Existe um efeito chamado efeito termoiônico, que é o seguinte: quando você aquece um metal, como esse que está no cátodo, por isso que a gente chama esse cátodo de filamento cátodo, aqui tem um metal. Quando você aquece ele a uma determinada temperatura, através de uma resistência, os átomos que compõem esse metal, principalmente as camadas eletrônicas mais externas, os elétrons começam a se soltar, porque ganham energia, e eles começam a sair do átomo e formar uma nuvem eletrônica, que são esses elétronzinhos aí em vermelho que você está vendo na figura do lado esquerdo. Como tem uma diferença de potencial entre o catodo e o anodo, controlada pelo experimentador, esses elétrons ganham energia cinética e acabam ionizando o gás. Então está ali, né, escrito ionização do gás, significa o quê? Os elétrons que saem do cátodo, acelerados, encontram elétrons por choque mecânico, encontram elétrons dos átomos do gás e deslocam elétrons e retiram elétrons da estrutura do gás, dos átomos do gás, e formam pares iônicos, que são elétrons errantes, mais o cátion que ficou com uma falta de elétron. Isso a gente vai chamar de pares iônicos, é um conceito importante para depois do que a gente vai ver com as radiações ionizantes, que também formam pares iônicos. E quando formam pares iônicos e tem uma diferença de potencial dentro desse sistema, os elétrons que são negativos são atraídos para a parede desse tubo, que é carregada positivamente, que representa o ânodo do aparato, e se chocam com alta velocidade, e desse choque é produzido o raio-x, como está sendo mostrado abaixo da figura.
No próximo slide a gente vai começar a ver o mecanismo atômico da geração desse raio-x, mas o que Röntgen observou foi isso. Tem um outro detalhe que é o seguinte, eles costumavam cobrir essa ampola de Crookes com um papel escuro para não haver saída de luz, porque é gerado luz nesse processo. Quando você ativa átomos e a convecção eletrônica, quer dizer, pulo de elétrons para outras camadas, você acaba gerando luzes de diferentes comprimentos de onda. Então eles cobriam o sistema com papel escuro, mas mesmo assim Röntgen observou a saída de uma outra radiação, provavelmente radiação eletromagnética, porque ele viu que uma chapa que estava colocada no laboratório, que não fazia parte do experimento, mas eles tinham muito essas chapas para estudo desses fenômenos radioativos, ela acabava sendo velada. Então ele deu um insightzinho nele. Quando ele ligava o aparelho, aquela chapa era velada. Ele observou isso, repetiu e viu que era um fenômeno e que provavelmente dali estava saindo algum tipo de radiação desconhecida, que na época ele chamou de raio-x, e o nome e essa denominação se perpetuou até hoje. Então assim foi descoberto o raio-x no ano de 1895 pelo pai da da descoberta dos raios-x, né, e da radiografia também, ele foi o precursor, William Conrad Röntgen. Bom, então agora aí vocês já veem uma ampola de raio-x de alto vácuo. Já é uma modificação tecnológica do tubo de Crookes ou da válvula de Hittorf. Então a tecnologia vai avançando, eles foram entendendo o processo, e entendendo significa eles aprenderam como gerar raio-x e na verdade entenderam o mecanismo. O mecanismo de geração do raio-x vai ser o efeito fotoelétrico, né? Foi observado por um físico e depois as equações desenvolvidas por Einstein, inclusive isso deu prêmio Nobel para ele. Então, veja, qual a diferença do tubo de Crookes? Essa ampola ela não tem mais gás dentro, ela tem vácuo dentro. Então, eles entendendo o processo, viram que não era necessária a etapa da ionização de gás para a geração de raio-x. Então, aqui você tem o filamento, esse é o tal do filamento cátodo, que a gente tinha falado anteriormente, e agora o ânodo é o mesmo, ele vai carregar, ele vai ser o polo positivo do nosso sistema, o filamento cátodo o polo negativo, e o ânodo ele vai funcionar como um escudo para receber aqueles elétrons que são gerados no filamento cátodo pelo efeito termoiônico. Então, efeito termoiônico, os elétrons começam a escapar do átomo, do cátodo, gerando uma nuvem eletrônica. Como entre cátodo e ânodo está aplicada uma diferença de potencial que pode ser controlada, quanto maior a diferença de potencial, maior a aceleração os elétrons vão ter, e eles são atraídos para o ânodo, que é positivo. Então é uma atração eletrostática em alta velocidade. Os elétrons se chocando contra esse escudo de ânodo, que é feito de um metal também, daquele choque é produzido o raio-x pelo efeito fotoelétrico. Então, do funcionamento dessa ampola, dá para resumir que o raio-x, para a formação de raio-x, você precisa efeito termoiônico, aquecimento de metal, geração de uma nuvem de elétrons, aceleração do elétron, choque contra as paredes, ou o escudo do anodo, e geração de raio-x. Embaixo tem, provavelmente, ali vocês estão vendo a primeira radiografia da história, que reza a lenda seria da mão da senhora Röntgen. Ali vocês conseguem notar, provavelmente ali era um anel que ela usava. Então, a senhora Röntgen foi a primeira cobaia. E também foi uma coisa muito interessante, porque aí o Röntgen já observou o potencial prático, clínico e até econômico da sua grande descoberta. Nesse slide, então,
você tem um resumo do que é necessário para fazer a geração de raio-x. Então, você precisa de uma ampola de alto vácuo com cátodo aquecido. Então, o efeito termoiônico. Quando um metal é aquecido no vácuo, muitos elétrons se desprendem dele, formando uma nuvem negativa e deixando carregado positivamente. E o efeito fotoelétrico. Retirada de um elétron do átomo quando ao mesmo é transferida uma quantidade específica de energia. Então, é os elétrons, ou a nuvem eletrônica acelerada com alta energia, se chocando contra um elétron que faz parte do átomo do anodo, arrancando esse elétron da eletrosfera. Normalmente, no raio-x, que a gente vai chamar de característico, é arrancado um elétron da camada K, deixando aquele orbital vazio. Outro elétron, normalmente um elétron da camada L, vem e, dando um salto quântico, substitui aquele elétron. Como a camada L, do que é sabido da teoria atômica, ela tem maior energia que a camada K, esse excesso de energia é devolvido ao meio onde esses átomos se encontram na forma de raios X, que é uma radiação eletromagnética de alta energia. A convecção eletrônica é esse pulo de elétrons, porque cada salto quântico desse elétron para um orbital vazio deixa outro orbital vazio e assim sucessivamente os elétrons vão pulando. Quando isso acontece muito próximo do núcleo, é gerado raio-x, os raios-x que são de maior energia. Quando essa convecção ocorre nas camadas mais internas, é gerado outros tipos de radiação, por exemplo, ultravioleta ou luz visível. Eu tinha falado, né, dentro daquela ampola de raio-x é gerado muitos comprimentos de onda, muitos tipos de luzes. Né? Então, passagem dos elétrons do orbital interno para outro mais externo, quando esses ganham energia, associado ao retorno de elétrons de orbitais externos para orbitais internos, com consequente perda de energia. Essa perda de energia é que sai na forma de raio-x. Então, a gente teria dois tipos de raio-x. Os raios-x que a gente chama de característicos, são raios-x produzidos pelo salto de elétrons de um orbital para outro, e outro tipo de raio-x com menos energia e de espectro contínuo, que a gente chama de raio-x de frenagem, ou esse termo em alemão, Bremsstrahlung. São raios-x produzidos quando elétrons dotados de alta energia cinética passam próximos ao núcleo. Então, esses não se chocam, por acaso não se chocam com nenhum elétron, mas próximo ao núcleo de um átomo, sendo por ele atraídos, porque por causa dos prótons positivos, esses elétrons são atraídos, com consequente desvio da sua trajetória e perda de energia. É como se fosse uma frenagem daquela energia cinética muito alta, e aí essa frenagem gera também um tipo específico de raio-x. Mas para as radiografias, o que interessa mais são os raios-x característicos realmente. Aqui a gente pode ver a diferença física, de aspectos físicos do raio-x de frenagem e do raio-x característico. Nessa figura da esquerda, você tem um espectro de energia dos fótons emitidos por Bremsstrahlung. E dá para ver que é um espectro contínuo, né? Ele não tem saltos característicos como o raio-x característico. E você tem uma intensidade de energia alta na faixa aí de 1 angstrom. 1 angstrom significa 10 a menos 10 nanômetros. E depois uma queda da intensidade de energia, mas num espectro contínuo. Quer dizer, normalmente numa ampola de raio-x, você não tem raio-x de um comprimento de onda específico. Você tem uma gama de comprimentos de onda e, quer dizer, tem muitos fenômenos sendo gerados ali dentro daquela bomba. E à direita você tem o espectro dos raios-x característicos. Veja que você começa com o espectro contínuo, depois você tem esses picos significam o salto de elétrons daquelas camadas específicas. Então, característico por quê? É característico daquela camada específica. Então, pela teoria de Bohr, pelo átomo de Bohr, a gente sabe que cada camada eletrônica, K, L, M, N, tem um número exato de energia. Daí vem o nome quântico, né? O salto quântico, porque
Cada camada eletrônica tem uma quantidade específica de energia que pode ser calculada matematicamente. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, na camada K, ele tem menos 13,6 elétron-volts. É um valor único, é um valor quantizado. E então, o espectro do raio-x característico é esse aí. Você vê dois picos de energia referentes a duas camadas eletrônicas. E nessa figura, um resumo agora de uma bomba de raio-x moderna. Né? Então, entendido como é gerado o raio-x pelo efeito termoiônico e o efeito fotoelétrico, então a tecnologia começou a otimizar as ampolas de raio-x, até porque já começaram a ser vendidas, porque se descobriu esse potencial muito grande para geração de imagens de interesse da clínica médica. Então começou a se aperfeiçoar a bomba de raio-x. Então o que você tem? Você tem um compartimento isolado e que tem vácuo dentro, e você tem o cátodo filamento, que é o filamento aquecido, que vai gerar a nuvem eletrônica pelo efeito termoiônico. Você vê os elétronzinhos ali que saem do cátodo filamento aquecido, e aqui você pode ter um controle também. Se você aquece mais, a nuvem eletrônica aumenta, a quantidade de elétrons aumenta. E, do outro lado, o anodo e o circuito de alta tensão, que vai regular a velocidade com que os elétrons são acelerados. Isso é a energia cinética dos elétrons. Isso você também pode controlar, e quanto maior a tensão, quanto maior a diferença de potencial, maior a energia cinética dos elétrons e maior a energia do raio-x produzido. Então, entendendo-se o processo como o raio-x é gerado, você pode modular esse processo para as aplicações que te interessam. Então daqui a pouco vai aparecer um termo aí, raio-x duro e raio-x mole, significam raio-x de baixa energia, raio-x de alta energia. Então você pode controlar para o tipo de aplicação que você quer. Por exemplo, um raio-x odontológico não precisa de tanta energia quanto o raio-x por exemplo, para fotografar, fazer radiografia de ossos, ou uma radiografia de tórax. Isso tudo vai ser específico, vão ser determinações técnicas aí possíveis de serem manipuladas no aparelho de raio-x. Para nós aqui na biofísica, o que interessa é como surge. E aí eu acho que é bastante simples, né? Efeito termiônico, nuvem eletrônica, aceleração, choque contra o anodo e geração de raio-x pelo efeito fotoelétrico. Esse é o resumo da operação de uma bomba de raio-x. Raio-x, característica dos raios-x, então são radiações eletromagnéticas, como vocês já sabem. Sua velocidade pode ser calculada por C igual a lambda F. C é a velocidade, no caso a velocidade da luz ou das radiações eletromagnéticas, onde a física até certo ponto aceita que é 300 mil quilômetros por segundo, mas já existem evidências de coisas que acontecem com uma velocidade maior que a velocidade da luz. A física quântica já vem demonstrando isso, mas velocidade igual a lambda F, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Então, só para ter uma comparação, porque também aqui não está mostrando nessa figura, mas existe uma equação importante da física quântica que é energia igual a HF. Esse H é a constante de Planck vezes F. Então, quanto maior a frequência, ou menor o comprimento de onda, maior a energia da radiação eletromagnética, maior a energia dessa luz. Então, como comparação, vejam, as ondas de rádio têm um comprimento de onda de cerca de 3 km. E isso dá uma frequência de 100 kHz. Os raios-x já têm um comprimento de onda de 10 a menos 10. Aqui o livro do Eduardo ainda usa essa unidade que já está ultrapassada, que é o angstrom. Um angstrom é 10 a menos 10. Isso significa, em nanômetro, que a gente está mais acostumado, 0,1 nanômetro. Então, veja a diferença da onda de rádio, de 3 km de comprimento de onda, para 0,1 nanômetros. Então, a frequência é muito maior, energia muito maior do raio-x, e é por isso mesmo que o raio-x pode penetrar até numa parede de concreto.
E na tabela abaixo, a família eletromagnética, vocês conhecem, todas as ondas eletromagnéticas representam o mesmo fenômeno físico, é uma variação de campo elétrico e magnético que se propaga através do espaço ou de qualquer meio. Então, aí, desde as ondas de rádio, numa sequência de maior para menor comprimento de onda, passando por raios infravermelhos ou energia de calor, luz visível, que é o espectro eletromagnético visível que a gente discutiu na biofísica da visão, os raios ultravioletas, aí vem raio-x moles de menor energia, raio-x duros, 1 a 0,1 angstroms, que seria 0,1 a 0,01 nanômetros, raios-x terapêuticos e raios gama com maior energia ainda. Essa era a equação que eu mencionei ainda há pouco. Energia é igual a HF. Esse H é a constante de Planck. Então, energia igual a HF significa que quanto maior a frequência de uma onda eletromagnética, maior a sua energia, maior o seu poder de penetração e maior são os efeitos que ela causa sobre a matéria biológica ou matéria não biológica. A energia transportada pelos fótons normalmente é medida em elétron-volt. O que significa um elétron-volt? Essa vai ser a unidade principal usada na biofísica das radiações ionizantes. Então, um elétron-volt corresponde à energia cinética adquirida por um elétron quando ele é acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial de 1 volt. Fótons com energia superior a 15 elétron-volts são capazes de ionizar átomos e moléculas, e, portanto, são chamados de radiações ionizantes. Então, para você tirar um elétron de um átomo, você precisa ir no mínimo dessa quantidade de energia, 15 elétron-volts. Os raios-x têm essa quantidade de energia e, por isso, são considerados radiações ionizantes, assim como os raios gama, raios ultravioletas e assim por diante. Esses a gente vai ver nos próximos capítulos, principalmente na biofísica das radiações ionizantes. Essa figura 11 também mostra um esquema de uma outra forma de uma ampola de raio-x, chamando atenção para os dois circuitos acoplados a esse sistema. Um circuito de baixa voltagem, vocês estão olhando ali BV, e um circuito de alta voltagem. O circuito de baixa voltagem serve para gerar o efeito termoiônico, isso é a nuvem eletrônica, e o circuito de alta voltagem para aceleração dos elétrons para se chocarem contra as paredes do anodo, que ali está representado em T. Então a gente teria fatores que controlam a intensidade e a qualidade dos raios-x, para a gente poder usar o raio-x em diferentes contextos com diferentes aplicações. Então, o primeiro fator é a diferença de potencial aplicada à ampola. Isso causa a aceleração. Eu posso controlar a energia cinética dos elétrons que são acelerados e, portanto, eu controlo a qualidade do raio-x. Se o raio-x vai ser um raio-x mole, um raio-x duro, um raio-x de maior energia ou de menor energia. O aquecimento do filamento aí controla a quantidade de raio-x, porque eu controlo a quantidade de elétrons que saem da nuvem eletrônica. Quanto mais eu aqueço, mais quantidade de elétrons que compõem essa nuvem eletrônica. Outro fator é o material que constitui o anodo, porque esses choques aí geram muita energia, muito calor, então tem que ser um material resistente. E também por causa do tempo de vida da ampola. Porque com o tempo, como são gerados gases aí por esse choque e esse aquecimento, esses gases eles começam a se depositar na ampola, enegrecendo a ampola. Então, o material aí é importante, o material que constitui o anodo. E filtros acoplados à ampola. Então, como a gente tem uma gama de radiações eletromagnéticas sendo formadas dentro da ampola, a gente pode gerar um sistema de filtros para poder conseguir uma quantidade maior. Quer dizer, a gente eliminando as frequências menores, a gente fica com as frequências maiores, então na média a gente fica com um raio-x de maior potência. E depois também tem filtros para evitar
a irradiação das pessoas que manipulam os raios-x, no caso, os técnicos de radiografia. Depois a gente vai ver que o raio-x realmente é danoso à saúde e a gente tem que ter cuidado. Na época em que o raio-x foi descoberto, no final do século XIX, não se sabia dos defeitos, mas logo eles começaram a ver que começavam a aparecer lesões, radiodermites, e começou se atentar para a segurança dessas pessoas que manipulavam essas fontes radioativas. Essa figura é uma figura estilizada de uma bomba de raio-x. Veja ali que dentro da ampola você tem o vácuo, o feixe de elétrons sendo gerado pelo efeito termoiônico, e lá embaixo, veja que tem um anodo, que nesse caso é feito de tungstênio. Até a gente teve uma discussão se seria tungstênio ou não. Então, até onde eu tinha informação, tanto o catodo quanto o anodo eram de tungstênio. Mas por que tem aquele motor ali giratório? Porque se for fixo esse escudo do anodo, a tendência é que você aquece sempre no mesmo lugar e o desgaste dele é maior. Então eles inventaram esse anodo giratório para prolongar o tempo de vida do anodo. E dali você sai o feixe de raio-x. Daquele choque pelo efeito fotoelétrico, você tem os raios-x, e ali você vê os filtros acoplados que vão fazer aquele filtro para ver um aumento da intensidade do raio-x na média, já que você não tem um comprimento de onda só lá. Então, você cortando aqueles de baixa frequência, você vai ter uma predominância de raio-x de maior amplitude. E também acoplado, como eu já tinha falado antes, você tem, porque alguns raios-x, depois a gente vai ver outros efeitos que ocorrem aí dentro, tem raio-x que saem em ângulo, como ele está mostrando nessa parte verde ali, e isso aumenta a probabilidade de radiação dos técnicos, né? E logo acima você tem o princípio da formação da imagem, que a gente vai discutir mais em outros slides, mas basicamente o que acontece? O tecido mole ele deixa passar o raio-x, e o tecido mais duro, normalmente os ossos, eles barram o raio-x. Alguns elementos químicos também barram o raio-x. Então, a fotografia de raio-x, a imagem, seria basicamente uma sombra do que uma sombra formada pelo feixe de raio-x. O mecanismo a gente vai ver, o mecanismo de revelação de fotografia, e o segredo está na chapa radiográfica, a gente vai discutir logo em seguida. E aqui eu esqueci de mencionar, você vê ali lead case, isso aí é uma caixa de chumbo. E por que esse chumbo está ali? Justamente para aumentar a proteção das pessoas que trabalham com raio-x, especialmente dos técnicos em radiografia. O chumbo, como os ossos, a densidade dele, ele tem tanto elétrons por volume de material, que ele consegue atenuar o raio-x. Então vai ser um conceito importante, já a gente vai discutir, que é a atenuação do raio-x. Isso é, o raio-x ele se propaga, mas se ele for encontrando obstáculos, ele vai se chocando e perdendo energia. Até que chega uma hora a energia foi totalmente consumida e o raio-x desaparece. Então, eles descobriram que o melhor material para fazer essa proteção é realmente uma camada de chumbo, e isso significa uma proteção para as pessoas que trabalham com o raio-x. Vamos ver agora as interações dos raios-x com a matéria, e é claro que isso vale principalmente para o nosso interesse com a matéria biológica. A gente vai descrever 5 tipos de interação dos raios-x com a matéria. Os últimos, as energias são muito altas e não são de interesse médico. Estou começando com o espalhamento coerente. O que é isso? Ocorre quando o fóton transfere para um átomo-alvo toda a sua energia, sem, contudo, movê-lo da eletrosfera. O elétron salta para um orbital de maior energia, e por isso o átomo fica num estado excitado. Depois de algum tempo, o elétron retorna ao seu orbital, devolvendo a energia que recebeu sob a forma de outro fóton, que se propaga em direção diferente do fóton incidente. Então, nesse caso, é um raio-x de menor energia que não tem energia suficiente para tirar o átomo da eletrosfera.
ele simplesmente promove o salto quântico de um elétron para um orbital de maior energia, e na volta esse elétron incide a diferença da energia daquela camada mais externa para a camada mais interna. E esse fóton pode sair em direção diferente, e isso pode sim ser recebido pelo técnico de radiografia. Espalhamento coerente, mas esse não tem importância para a formação de imagem. O efeito fotoelétrico, como a gente já tinha falado antes, sim. Ocorre quando um fóton de raio-x transfere toda a sua energia para um elétron orbital, normalmente da camada K, retirando-o do átomo. O seu orbital é ocupado por um elétron da camada L, e esse salto é acompanhado pela emissão de raio-x característico. Esse efeito fotoelétrico produz três coisas aí. Raio-x característico, a gente já falou disso. Um fotoelétron ejetado, isso é um fóton que sai do átomo, um elétron errante, portanto, torna-se um elétron errante, e um íon positivo, que é o cátion que ficou sem aquele elétron. A esse par de fotoelétron ejetado e íon positivo a gente vai chamar de par iônico. E esse vai ser importante para a gente no próximo capítulo. Então essa figura mostra o efeito fotoelétrico, a camada K aí seria um átomo que estaria no anodo, né? O anodo de tungstênio, e caso um elétron que foi produzido pelo efeito termoiônico se choque com esse elétron da camada K, um dos elétrons da camada K, e caso ele tenha energia suficiente para retirá-lo totalmente da eletrosfera desse átomo, então esse orbital vai ficar vazio, e esse orbital vai ser substituído por um outro átomo da camada L, que tem mais energia. Então, quando esse salto quântico ocorre, automaticamente é emitido um fóton de raio-x, mostrado aí em verde. E Einstein, como eu já falei, recebeu o prêmio Nobel em 1921 pela confirmação, pela matemática atrás desse efeito fotoelétrico. Na verdade, a observação experimental foi feita por outro físico e depois confirmado por Einstein, que ganhou o prêmio Nobel, e não pela a teoria da relatividade. E só para fazer relação com o que a gente já tinha falado em outro capítulo, provavelmente o professor Edilson falou para vocês, esse efeito fotoelétrico corrobora a hipótese de que a luz é uma onda formada de pacotes de energia, os fótons, né? Aí você pode admitir esse choque entre as duas partículas aí, causando o efeito fotoelétrico. Então, o efeito fotoelétrico, interessante, ele pode ser causado pelo choque de um elétron com um elétron, mas também do próprio raio-x com outro elétron. Então, o raio-x, depois de formado, ele pode interagir com o elétron do meio mesmo e gerar um efeito fotoelétrico. Aí seria um efeito fotoelétrico secundário. Aí, como o raio-x é um fóton de luz, então aí a gente teria que aceitar que a luz pode se comportar realmente como uma partícula. E foi basicamente isso que o Einstein acabou demonstrando. Veja, essa tabela ela mostra a energia da camada K de alguns elementos. Então, dependendo do tipo de elemento, veja que quando vai aumentando o número atômico, a energia da camada K vai aumentando. E é por isso mesmo que, veja lá o tungstênio, por exemplo, o chumbo, eles têm, nessa tabela são os que têm o maior número atômico, o maior número de prótons, na verdade, né, e elétrons. E então a energia deles na camada K vai aumentando. Então, o chumbo tem 88 kV, que é aquela unidade que a gente falou, é o que mais tem energia. Então, e a gente sabe que é essa relação de energia que vai dar a resultante energia do raio-x produzido. Portanto, o efeito fotoelétrico é desejável para a radiografia, pois permite a formação de imagens com elevado contraste entre os órgãos. Isso está relacionado com a energia aquela energia da camada K que produz o raio-x. Outro efeito que tem uma certa importância
para a clínica médica é o efeito Compton. Compton é um outro físico que descreveu esse efeito e inclusive ganhou o prêmio Nobel também. Nessa interação, os raios-x deslocam o elétron das camadas mais periféricas e não utilizam toda a sua energia nesse processo. Parte da energia dos raios-x deixa o átomo com uma direção diferente daquela que possuía antes da interação. Então, portanto, no efeito Compton, o raio-x não bate no elétron de uma camada interna, K, por exemplo, mas bate no lado da periferia. E para isso ele não precisa usar toda a energia para retirar o elétron desse átomo. O resultado, então, é a produção de um par iônico, elétron mais átomo positivo, como a gente já tinha falado, esse termo, par iônico, e de um fóton de baixa energia. E dois fatores determinam a quantidade de energia que permanece no fóton incidente. A energia inicial do fóton e o ângulo com que o fóton emergente se desvia da trajetória do fóton incidente. Importante para a clínica médica, os fótons espalhados por efeito Compton aumentam a probabilidade de radiação dos técnicos de radiologia. Então está aí uma figura mostrando o efeito Compton e o Dr. Compton, aí, Prêmio Nobel de Física de 1927. Essa fase aí, que eu falei para vocês, a fase áurea da física, deu muitos prêmios Nobéis aí na física, um atrás do outro. O Compton ganhou também. Então, olha, veja, o fóton eletromagnético, por exemplo, o fóton de raio-x, ele, batendo no elétron periférico, ele ejeta esse elétron, não pega um elétron da camada K, e como ele não usa toda a energia, parte da energia desvia, e dependendo desse ângulo, a quantidade de energia desse fóton que emerge vai ser determinado. E um elétron ejetado que sai, formando outra vez aí um par iônico. E devido a esse desvio, devido a esse ângulo, você aumenta a probabilidade de radiação dos técnicos. Então, os técnicos têm que estar sempre atentos a essas radiações e sempre se protegendo. Normalmente, vocês sabem, todo mundo já fez um raio-x, o técnico sai da sala, aquela sala está protegida por uma camada de chumbo nas paredes, então essa irradiação aí é minimizada. Essa outra figura é o mesmo esquema, reforçando o efeito Compton, né? O raio-x espalhado, aí ele está dando ênfase ao ângulo formado. Aqui o alvo é o grafite. Quer dizer, você tem um raio-x, essa radiação eletromagnética, o fóton incidente, ele vai bater sobre essa matéria aí, que no caso é o alvo do grafite, interagir com o elétron de uma camada mais externa e desviar a sua trajetória e arrancar aquele elétron da eletrosfera. Então, os físicos eles fazem os cálculos de ângulo, relacionam com a energia. Isso foge um pouco dos nossos objetivos, mas é importante saber que tem outras coisas sendo produzidas lá dentro daquela ampola de raio-x. A gente já viu 3 efeitos importantes aí. O espalhamento coerente, o efeito fotoelétrico e agora o efeito Compton. Os outros 2, eles não vão ocorrer normalmente, são efeitos devidos ao raio-x, mas raio-x de muito maior energia. Normalmente não ocorrem no nível de energia das ampolas de raio-x usadas na clínica. E aí temos os 2 últimos efeitos produzidos pelos raios-x, mas esses com maior energia. É a produção de par e fotodesintegração. E a fotodesintegração. Eles não ocorrem na faixa de energias usadas no radiodiagnóstico, mas é interessante conhecer. Por exemplo, olha o que é essa produção de par. Quando um fóton de raio-x passa muito próximo do núcleo, ele pode se transformar em 2 partículas. Veja, fóton é energia. O negatron e o positron, que são partículas beta, elas são partículas, matéria. Então, na verdade, o que você está vendo aqui, experimentalmente, o que os físicos viram experimentalmente, é energia se transformando em matéria. E isso se conhece como aniquilação. Quer dizer, o fóton é aniquilado e se transforma em 2 partículas que saem em direções opostas na velocidade da luz. Um negatron, um elétron negativo, ou uma partícula beta menos, e um positron, que é um elétron positivo, ou uma partícula beta mais.
Isso confirma a equação de Einstein, aquele E igual a mc ao quadrado, quer dizer, a energia pode se transformar em matéria e a matéria se transformar em energia. Como observação, a massa do elétron e do pósitron é de 0,51 megaelectronvolts. É uma energia altíssima, na ordem de milhões de electronvolts. Assim, esse tipo de interação não pode existir com fótons de energia menor do que 1,02 megaelectronvolts. Veja aí que o princípio da conservação da energia tem que ser mantido. Então, esses números aí, isso aí tem que ser matemático. E o último fenômeno, que também não ocorre nos raios-x normais, é a fotodesintegração. Nesse fenômeno, o fóton de raio-x de alta energia, entre 7 e 15 megaelectronvolts, é absorvido pelo núcleo, que assim se desestabiliza e acaba por ejetar um nêutron, um próton, uma partícula alfa ou mesmo um grupo de partículas. Então, esse é um efeito de raio-x, mas raio-x também de muito alta energia. E assim terminamos os 5 tipos de interações do raio-x com a matéria, inclusive a matéria biológica. Vocês focalizam ou guardam mais os 3 primeiros. O conceito de atenuação é importante para vocês, da área médica, porque ele tem a ver com a proteção do corpo, né, a proteção à irradiação. Então, o que é a atenuação? É a redução da intensidade do efeito de raio-x à medida que ele atravessa a matéria. Ela se deve aos fenômenos de absorção e espalhamento dos fótons do feixe incidente. Então, à medida que o raio-x vai atravessando a matéria, seja ela biológica ou não, ele vai sofrendo aquelas interações que a gente discutiu agorinha e vai perdendo energia até que a energia do fóton todo se acaba e acabou o efeito do raio-x. E esse fenômeno, os físicos viram que ele obedece uma equação fundamental, que é vocês olhando para a cara dessa equação já sabem que é uma equação exponencial. Devido a esse Ezinho ali, elevado a μx, isso indica que é uma equação exponencial. Quer dizer, existe um decaimento exponencial. Então, nx é o número percentual de fótons que atravessam um meio de espessura. Então, entra o raio-x com uma determinada energia, um determinado número de fótons, e esse número vai diminuindo à medida que ele atravessa a matéria, que ele vai tendo aquelas interações. N0 é o número ou percentual de fótons incidentes, é a base dos logaritmos neperianos, μ é o coeficiente linear de absorção. Esse coeficiente, isso é o mais importante dessa equação aí, porque esse coeficiente vai dar o tipo de material. Então, por exemplo, por que o chumbo foi escolhido para proteger contra a irradiação do raio-x? Porque ele tem um coeficiente linear de absorção alto. Quer dizer, ele tem uma grande densidade e quando o raio-x passa, ele interage muito e, portanto, é muito atenuado. E x é a espessura do meio absorvedor em centímetros. Esse parâmetro nos dá, por exemplo, qual é a espessura da parede de chumbo que eu preciso para proteger o indivíduo que está lá do outro lado da sala. Também tem esse coeficiente de atenuação de massa, que obtém-se dividindo-se o coeficiente linear de absorção pela densidade do material. Aí te dá esse número relativo. Então, de acordo com essa equação, a gente pode saber quanto o raio-x penetra na matéria. E lembrem, o raio-x duro, que é aquele que tem mais energia, penetra mais. O raio-x mole, de menor energia, ele penetra menos. Quer dizer, ele é atenuado numa distância menor. Então, resumindo, os fatores que determinam a atenuação do raio-x. A energia inicial da radiação, se é um raio-x de alta energia ou baixa energia, a densidade do meio, quanto mais denso, maior a atenuação, o número atômico do elemento químico principal que constitui o meio, quanto maior, maior a atenuação, e a quantidade de elétrons por grama do meio. Quanto maior a quantidade, maior a chance de interações e maior a interação. E essa tabela aqui mostra os parâmetros físicos de alguns meios biológicos, né? Por exemplo, o ar, número atômico efetivo, a densidade, a quantidade de elétrons por grama, e esse último número, elétrons por centímetro cúbico, isso é, a quantidade de elétrons por volume é que dá a atenuação. E aí, por isso que é interessante você ver
o osso atenua bastante, né, porque ele tem muitos elétrons por centímetro cúbico. Se você comparar com a água, com a gordura, e isso vai dar o contraste da imagem. Não é que a gordura você não faça imagem nenhuma, mas é uma imagem menos contrastada que no osso, por exemplo. Então, por isso que, preferencialmente, mas agora com o avanço da tecnologia, isso vem mudando, mas essencialmente se faz radiografia do tecido ósseo, né? Porque ele atenua bastante, ele barra o raio-x e aí você forma aquela sombra que é a imagem daquela estrutura. Agora vamos falar um pouco da formação da imagem radiográfica. Essa figura está mostrando que a penetração dos raios-x, por exemplo, passando por essa mão, parte dos raios eles vão ser atenuados justamente pela parte óssea, porque elas têm bastante densidade e conseguem barrar os raios X. Aonde os raios conseguem passarem, ele vai fazer uma reação que a gente já vai ver em seguida na chapa radiográfica, e aonde a luz penetrar vai ficar negro, aonde ela não penetra, justamente no contorno dos ossos aí, vai ficar branco. Então, basicamente a imagem eletroradiográfica, o contraste entre a área onde os raios penetram e as áreas onde os raios não penetram. Então aqui a gente vê um resumo da formação da imagem radiográfica. Então, numa radiografia, a imagem está relacionada à quantidade de prata metálica que se deposita em cada ponto da película radiográfica. Então, as chapas radiográficas, elas são feitas com cristais de prata, normalmente brometo de prata. Então, quando a luz incide sobre os cristais de brometo de prata, eles se desorganizam, fazendo com que no processo de revelação seja produzida nessa área muita prata metálica, que seria a prata zero, sem carga. Nas áreas da película que não recebem luz, a revelação dissolve os cristais e nenhuma prata metálica é depositada. Entre esses dois extremos, muitas tonalidades de cinza são possíveis. Então veja, a luz, ela desestabiliza os cristais de brometo de prata, Ag+, Br-. O brometo ele se desloca e a prata é reagida no processo de revelação com a hidroquinona, que é um redutor, formando prata metálica. Essa prata metálica, 2Ag0, prata metálica reduzida, ela se deposita na chapa como uma cor negra, e a quinona e dois elétrons, dois hidrogênios, saem como produto secundário. E basicamente isso, a imagem seria um balanço da prata metálica, das áreas onde tem prata metálica depositada, negra, e onde não tem prata depositada. E esse é justamente o conceito de contraste numa chapa radiográfica. É a relação entre a intensidade da radiação que atravessa o objeto, que é esse IS, e a intensidade da radiação que atravessa as áreas vizinhas, I0. Então, desse contraste, você tem a formação de imagem. Como as estruturas, por exemplo, no corpo humano, cada uma tem um coeficiente linear de absorção, você vai formar esses padrões de negro, branco e os cinzas intermediários. Então, são possíveis muitas gradações aí, e aí você pode ter uma ideia da imagem formada e que tenha valor para a clínica. Quer dizer, para você revelar uma fratura, ou, sei lá, mesmo a presença de um tumor, alguma coisa desse tipo. Então, note aí nessa radiografia do tórax, mostrando as costelas, externo, você vê, fica bem claro essas gradações entre o negro, totalmente negro, lá em cima, aquela bolinha mostrando, o totalmente branco aqui embaixo, e as diferentes gradações. E assim você tem essa formação da imagem. Aí o médico, no caso o radiologista, com o treinamento que ele tem, ele pode detectar aí algum tipo de problema, e é assim que funciona.
Então, mesmo não sendo uma fotografia colorida, ainda assim você pode ter uma imagem que pode ser bastante detalhada. Aí dentro das radiografias você tem uma série de técnicas especializadas utilizando contrastes. Então, às vezes áreas que não absorvem os raios-x, naturalmente não absorvem os raios-x, são áreas moles do tecido humano, você pode usar um contraste. Aqui um caso especial, aqui nesse caso a gente está falando da ventriculografia cerebral, que é contrastada com o próprio ar. Então é injetado o ar aí nos ventrículos, e aí o contraste entre os ossos, né, que são as áreas que absorvem bem o raio-x, e os ventrículos que não absorvem, você pode ter a ideia dessa micrografia, dessa radiografia, com detalhes maiores quando você usa o ar como contraste. Um caso interessante é o rim. Normalmente o rim ele não é visto numa radiografia. Esse é um exemplo de uma urografia excretora contrastada, onde você faz o contraste com o sal de iodo. Então o indivíduo ingere o sal de iodo, e aí ele preenche o sistema urinário, e aí você consegue ver detalhes. Aí nesse caso ele está mostrando, por exemplo, do lado esquerdo você tem um problema aí no preenchimento das estruturas. Se você comparar a figura do lado esquerdo e a do lado direito, do lado direito você consegue ver os ureteres e todo o sistema urinário. Já no lado esquerdo e no centro, não. Então ela pode detectar algum problema nesses sistemas usando essa radiografia contrastada. E por último, uma evolução já do raio-x, que é a tomografia. Então a tomografia, qual a diferença dela? É que, porque normalmente quando você faz um raio-x, tanto a chapa radiográfica quanto o feixe de raio-x, eles são estáticos, não tem movimento. Mas na tomografia, você faz um movimento tanto da chapa radiográfica quanto do tubo de raio-x. Então você consegue fazer seções do corpo, numa determinada área do corpo, e fazer fotografias de vários ângulos. E depois, com o auxílio das técnicas de computação, você consegue rearranjar essas imagens na verdade, ter essas imagens formadas em tomos, né, que a gente chama desses cortes, e ter uma imagem bastante detalhada. Isso foi desenvolvido primeiro para visualização do cérebro, aí está um exemplo de uma tomografia computadora de cérebro, mas pode ser feita para qualquer tipo de estrutura no corpo. Então já é um avanço a associação dos raios-x com técnicas de computação.